Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Hoje iniciaremos uma série derrotando os gigantes da nossa vida. O texto de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós leremos aqui alguns textos. Diz o seguinte, Ajuntaram-se os filisteus e as suas tropas para a guerra. Congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam nesses num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 50.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E adiante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: Para que ensaiais formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Estamos diante de um texto em que Israel enfrenta um período difícil. Já não bastava sempre os filisteus se levantarem contra eles. E dessa vez os filisteus se levantaram. Só que se levantaram agora com uma potência maior. Um grande homem, gigante, guerreiro, perito em guerra, que, segundo aqui o cálculo, media quase 3 metros, 2 metros e 90 e poucos centímetros. E afronta o povo de Israel. E nós conhecemos a história, sabemos que quem vai depois enfrentar esse gigante é Davi. E quantas vezes nós estamos vivendo no ministério, na nossa vida diária, E a despeito de tantas dificuldades que se levantam contra a nossa vida, como aqui eram os filisteus, às vezes algo parece que supera todas essas dificuldades, se levanta algo tão grande que nós o nomeamos como gigante, como foi aqui. Se não bastasse os filisteus, tinha esse gigante Golias, que só a sua aparência, só a sua altura, colocava medo em todo mundo. Mas o que fazer quando os gigantes se levantam contra a nossa vida? Uma das coisas que a gente vai analisar, ou algumas coisas que vamos analisar, alguns passos, foi a postura tomada por Davi. Porque ele se tornou protagonista dessa história. É ele que vai lá, encara esse gigante, derrota esse gigante e traz vitória para todo o povo de Israel. Mas quais foram os passos tomados por Davi e que servem de lições para mim, para você, para cada um de nós? Veja aqui o versículo 20. Diz o seguinte: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para se formar em ordem de batalha e aos gritos clamavam a peleja. Veja, quando o pai de Davi soube dessa batalha, orientou Davi que fosse lá no acampamento para ver como é que estavam as tropas de Israel, o próprio rei e seus filhos que estavam lá. E Davi, mais do que depressa, atende o pedido do seu pai. Mas lembra, Davi era um pastor de ovelhas. Ele aprendeu a cuidar de ovelhas, ele tinha um rebanho de ovelhas que dependia dele, que ele cuidava.
Mas ele obedece prontamente ao seu pai, mas ele não deixa as ovelhas lá na mão. Ele coloca alguém para cuidar das ovelhas enquanto ele vai resolver essa petição do seu pai. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que muitas vezes, quando estamos enfrentando situações difíceis, quando gigantes se levantam contra a nossa vida, a gente abandona os nossos projetos, a gente abandona os nossos propósitos, e algumas pessoas na igreja abandonam até o seu ministério. A primeira coisa que vem na nossa mente é desistir de tudo, é parar de fazer tudo e só se concentrar naquele problema gigante, só se concentrar nessa tempestade que se levantou. Davi não menosprezou essa situação, mas ao mesmo tempo ele não desistiu daquilo que até então era a tarefa dele, que era o ministério, que era ser pastor. Ele deixa as ovelhas com alguém e vai lá até a frente da batalha para se informar, para ver como é que a situação está. Então a primeira coisa, gente, é não abandonar os nossos... Então lembre-se, não abandone aquilo que você está fazendo, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Continue firme nesse propósito. Foi o que Davi fez. Deixou as ovelhas com alguém, porque até então ele era pastor. Segunda coisa que Davi faz, ele vai até o local da batalha e vai obter informações, ele quer saber exatamente o que está acontecendo. Ele pede informações, ele começa a interagir e se coloca a par da real situação. Às vezes o problema realmente é grande, mas não é tão grande quanto a gente pensa. Às vezes a gente superdimensiona esse problema. Mas o importante é tomarmos real informação, analisarmos a situação e vermos até que ponto realmente é caótica, até onde a gente pode fazer alguma coisa, até onde foge da nossa dimensão. Então precisamos tomar informações concretas, precisas e frescas. Hoje trabalhamos com esses dois passos. Primeiro, não desista do que você está fazendo. Não abandone seu ministério. Não abandone seus projetos, seus propósitos e ideais. Segundo, se intere. Tome informação precisa. Esclareça exatamente a real dimensão do problema antes de fazer qualquer coisa. Amanhã continuaremos nessa questão de como vencer os gigantes da nossa vida. Que Deus abençoe vocês.